Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa TV Cultura Litoral. É sempre muito legal estar com você toda quarta-feira, às 11h30 da noite, com reapresentação aos sábados também, às 11h30 da noite. A intenção do nosso programa é sempre trazer um papo leve, sempre uma curiosidade com uma pitadinha de humor também. E hoje eu trago um cara aqui que tem uma história assim de vida muito legal, que eu já acabei ficando fã do cara só de ouvir a história dele. O cara é engenheiro civil brasileiro, saiu daqui há mais ou menos 26 anos atrás para tentar aventura em outro país fora. Eu vou resumir a história. O cara hoje é engenheiro civil, trazendo uma tecnologia muito legal, a gente vai falar muito bem dela. Além disso, o cara também virou ator, cara. O cara participa de alguns filmes. O nome dele é Demetrios Martins. E hoje eu tenho o prazer de estar batendo esse papo com ele. Ele tem essa cara de malvado, olha, ele faz uma pose, dobra o braço, mas ele é bonzinho pra caramba. É bonzinho. E os papéis dele é tudo de malvado ou não? Eu não sei por que o pessoal... Né? Tem essa mania, né? Essa mania. Uma essa cara coisa criança, angelical. uma coisa bonita. É verdade. Pô, um cara bonzinho. Bonzinho. Coloca um fuzil na mão da gente. Um cavalo, um negócio meio viral. É verdade. Cara, a tua história de vida, assim, eu batendo um papo com a Andréia, quando ela deixa a gente falar um pouco, né, que ela quer falar tudo, mas a gente sabe que você tem uma história de superação muito legal. Grande. Com isso, a gente tem mais que vibrar com o teu sucesso. Me conta, por que você resolveu sair do país em 98? Bom, eu tinha o passaporte europeu. Tá. Né? E aí aquela coisa que a gente sempre ouve, um amigo aqui, outro amigo ali, eu falei, pô, eu vou tentar, eu tenho um passaporte europeu, eu vou para os Estados Unidos. Aquela coisa, aquele sonho, né? Isso, Esperando ser ajudado por brasileiros lá ou não? Depois a gente entra nessa parte. Então, depois a gente fala sobre isso. Enfim. Isso. Aí eu fui para os Estados Unidos, achei que já conseguiria pegar o Green Card logo de cara. Sim. Trabalha-se um ano e aplica para o Green Card. Isso. Não foi a verdade. Então eu fiquei 6 meses, depois eu estendi por mais 6 meses como visitante. Vi que não ia dar, falei, eu vou voltar para a Itália. Fui para a Itália, e lá como cidadão italiano, aí você não fica legal, você trabalha, você estuda, né? Tem todo aquele benefício de ser cidadão. Certo. Fiz um curso de steel frame. Certo. De longe eu vi uma construção toda em metal, coisa que não é muito normal na Itália. Já há 20 e poucos anos atrás? Isso, já tinha uma construção de metal de uma empresa alemã chamada Kaufmann, que estava experimentando naquela região lá embaixo, no sul, da Itália. Saltei do trem, fui lá, peguei todos os dados da escola, com 3 semanas já estava fazendo o curso. Determinação do caramba, né, cara? Você falou dessa empresa chamada Kaufmann. Kaufmann, não é isso? Uma empresa alemã. Tem uma feira em Düsseldorf, na Alemanha, chamada Feira Médica. É maiores feiras do mundo, do meu setor. Imagine 15 pavilhões do IMB. É de steel frame. Agora que você me fez um flash aqui, ó, que eu me lembrei do nome. Tudo de lá. Kaufmann. Agora que você me falou isso, depois a gente volta para o steel frame. Aí você ficou na Itália. Fiquei na Itália trabalhando, como o steel frame não tinha muita, o italiano ele é muito apegado ao tradicional, né? Sim. E aí então comecei a fazer contato com o pessoal na Inglaterra que estavam já se programando para poder fazer o Centro Olímpico de 2012. E aí já estavam coordenando com o pessoal, treinar um pessoal para começar a fazer o Centro Olímpico a partir de 2008. E eu entrei nessa escola da Inglaterra, já para começar ali manobrar para trabalhar no Centro Olímpico. E estudei, deu mais ou menos 18 meses na Inglaterra, antes de começar a fazer o Centro Olímpico. Entendi. O engraçado é que essa escola na Inglaterra, eles também tinham um viés de... Nós construíamos muito depósitos militares. Com steel frame? Com steel frame. Que é fácil de desmontar. Qual é a espessura do steel? Eu estou tão curioso de steel frame. É que eu não lembro mais. Milímetros, alguma coisa assim. Eu não lembro de 95 a 190 milímetros. Então, lá nós trabalhamos com inches, né? O cara estudou, hein? Então, O cara estudou. Sabe o que eu estou falando? O cara estudou. Então, meia incha, por exemplo, eu não sei quanto que dá mais ou menos isso aqui. Sim. Né? É isso aí. Então é muito grosso. Grosso. Então a gente começou a adequar com plataformas e painéis balísticos. Aí eu comecei a ficar meio... O que a gente está fazendo aqui, né? Isso, Voltamos para a Inglaterra para começar a construir o Centro de Londres, né? O Centro Olímpico de Londres, para as Olimpíadas de 2012, que foi muito legal. Porra, sensacional. Poder ver celebridades como Adele, George Michael, Elton John. Então, estava perto
né? Perto e longe ao mesmo tempo, né? Mas quando a gente está perto, a gente está mais perto do que a gente A achava. rainha, por exemplo, É esse, né? então, A rainha foi lá, fez um café depois da construção toda terminada. Nós participamos do café, Muito legal. com toda a realeza ali. Então eu falei, nossa, um simples, né? Sim. Mortal, aqui olhando tudo isso de perto. Mas essa memória afetiva não tem preço, né? Não tem preço. Vai ficar para sempre. Isso aí. Gravar com, né, com certos atores. Sim, sim. Vai ficar para sempre na memória. E aí você foi para o Canadá, é isso ou não? Então, como o Canadá, o steel frame, ele é em todas as áreas do Canadá, como nos Estados Unidos. Casa, comercial, tudo se faz com steel frame. Aí eu falei, vou dar um pulinho no Canadá. Fui no Canadá só para dar uma pesquisada e apliquei. Falei, vou aplicar. Eu falei, acho que eles não vão me pegar nunca, né? Eu tenho uma bagagem, né? Sim. Mas não, demorou 7 meses, me fizeram um primeiro convite para uma entrevista em Ottawa. Fui para Ottawa, fez o convite, demorou acho que mais uns 8 meses. Fui para Vancouver, já praticamente para poder pegar o PR, que é o cartão de residência. Sim, sim. Eu falei, como aqui eu posso trabalhar muito mais com o steel frame, eu vou ficar. E Então, aí, eu adorei a natureza também. Sim, né? é lindo, né, cara? O Canadá é muito... Canadá é maravilhoso. Apesar que você girou bastante. Itália, Inglaterra, Então, Ucrânia, Israel, isso. África do Sul, A gente Oriente rodava Médio. mais pelo steel frame, né? Essa empresa inglesa mandava a gente muito para fora para fazer construção, né? Até então a gente não sabia exatamente o que estava construindo. Até então eram prédios comerciais. Sim. A gente não sabia que eram parte de instalações militares, né? Às vezes chegava uma agora situação... eu fiz o link. Você foi para a Ucrânia fazer o quê? Então, nós fomos construir prédios comerciais, né? Quando? Nós fomos em 2007, 2004, 2005, 2006 e 2007. E voltava muito nessa região. E agora teve a guerra. Então, mas muita coisa que acontece agora, a gente já, se parar para analisar, né, que tipo de instalação que está sendo construída, o local, né, o tal do deadline, que eles davam um deadline para a gente, né, e a gente... Para quê? Vamos usar isso em que situação se usa isso aqui? Então, hoje em dia, a gente consegue ver o que a gente construía lá atrás. E esse steel frame, não consigo sair do assunto de steel frame. Não, é maravilhoso. Que não dá, né? Se eu conseguir montar aqui, vai ser fantástico. A tua ideia é montar aqui? Eu tenho a ideia de montar aqui. Já fui ver alguns contratos em Água de Santa Bárbara. Sim. Já fui dar uma olhada em plantas. Comparado com o que a gente constrói na América do Norte, é muito pequeno. Entendi. É muito pequeno, né? E valores, vale a pena? Então, estamos discutindo o valor, né? Ainda está sendo uma coisa discutida, porque eu não tenho muita base de, né, o quanto que eu gasto para construir, o quanto que eu ganho depois de construir. Exatamente, né? Eu vou fazer do alicerce até o final, com chingo em cima para entregar com chave. Constrói então, rápido isso? É muito rápido. É uma estrutura de aço, é isso? Toda em aço. Toda em aço. Toda em aço. E aí você vai pondo as placas. Então, chama-se drywall, né? Drywall. Com paredes de drywall. Certo. E aí depois o acabamento por cima, com madeira, gabinetes e pintura, e tudo que vem, né, no acabamento. Mas a minha ideia é entregar chave na mão. Eu já tenho uma parceria com uma empresa que faz móveis planejados. Que legal, velho. A minha própria empresa eu pretendo fazer o drywall, o shingle, que é a parte de telhado. Entendi. Isolamento térmico e acústico. A parede externa também é? Drywall ou não? Ou é aquele concreto, não sei o que? Então, tem uma placa cimentícia que vai do lado de fora. O cara estudou, hein? É difícil conversar com a gente. O cara estudou, hein? Não dá nem pra... Manda. Faz a primeira pergunta, eu já tenho que estar preparado. Vai, o cara. Então, placa cimentícia vai lá fora, né? Sim. Por cima da placa de cimentícia tem uma coisa chamada siding. São aquelas tiras, tanto pode ser de vinil, quanto também de placa cimentícia. Né? O que já está sendo usado bastante aqui no Brasil. Em regiões mais de um poder aquisitivo. Mas já tenho, sim. Eu tenho uma casa num condomínio e eu já vi casa feita por steel frame. E a casa nasce, né, cara? Nasce. Você passa, aqui é um terreno. Daqui a um mês depois surgiu uma casa. E o legal é que você consegue, pelo que você falou para mim, desmontar isso e levar para outro lugar, no caso de necessidade. De necessidade, alguma coisa assim. Apesar que lá fora, a gente vê, né, às vezes, você tá na estrada, você vê passar um caminhão com uma casa montadinha. Assim. E aqui é mais ou menos isso, só que você desmonta. Dependendo da situação, né? Se não vai assim mesmo? Se não vai montada. E ela consegue temperaturas, você vê que aqui em Santos daria para fazer esse steel frame, não ia ficar um calor em casa insuportável? Então, é aquela coisa, o steel, tanto o side quanto o drywall, o que está fora fica fora.
Entendi. Então, se você tem um ar-condicionado que você deixa esse ar-condicionado por 1 hora, por exemplo, Sim. para dar aquele clima na casa de uns 20 graus, Certo. 18 graus, 19 Sim, graus, isso. você vai manter aqueles 19 graus por muitas horas. Entendi. Se você tomar cuidado com porta, tomar cuidado com janela, você vai conseguir manter aquela temperatura por muitas horas. Agora, você põe a mão na parede de alvenaria, automaticamente você já sente que está lá fora, vai, Exatamente, né, trazer para dentro. exatamente. Já no drywall é diferente. E lá fora com frio? Olha, às vezes está menos... Eu saí semana passada, essa hora eu estava chegando em São Paulo. Uhum. Então, na terça-feira eu saí de casa com menos 35. E tudo bem em casa? Tudo tranquilo. Meu, Não, você fica de bermuda em casa. Sim, é fica de... muito legal É isso. muito tranquilo. Eu acho que é uma alternativa muito boa pelo tipo de material que usa, Exatamente. pelo custo que é. O metro quadrado fala-se mais ou menos do custo em torno de R$2.000. Eu acho que é um pouco mais, porque tem um pouco mais. Não é? É o projeto e tal. Mas pelo que eu andei lendo para falar contigo, vai que você me metralha com o tal de steel frame. Falei, eu vou dar uma lida antes. Mas aquela 2.000 custo-benefício é muito bom, né, cara? E é uma obra limpa, é mais rápida. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que a longo prazo, você vê o tanto que você gasta de energia para aquecer ou de energia para resfriar uma casa. Sim. O verão aqui não é como o nosso inverno lá, que é 8 meses. Exatamente. No caso é o contrário. É o contrário. Você vê a temperatura, a máquina está ligada ali para poder resfriar tudo isso. Exatamente. Né? E sem falar que ela dura bastante, né? 200, 300 anos dura uma construção de steel frame. Eu já passei por uma construção, na Alemanha mesmo, de 87 anos. E já tinha isso 80 anos atrás? Obviamente que era uma maneira mais, né? Sim, rudimentar até. Eu já desmontei instalações que, olhando o que a gente aprendeu hoje, falou, nossa, é assim que fazia antes. É muito doido Mas, isso. Há 87 anos atrás, né? Então, quer dizer... você vê que tem, você vê que tem história. É. Cara, eu acabei ficando aqui no steel frame, que eu acho que é muito legal você se preocupar onde que a pessoa vai morar. E hoje em dia todo mundo quer ter a sua casa. Então você pode até pensar num custo reduzido, quem sabe pode ter até um programa de incentivo do governo, né? Exatamente. Minha Casa Minha Vida, meu steel frame, eu te amo tanto. I love steel frame. I love steel frame. É verdade. Eu tô aqui um papo super legal com o Demetrios Martins, o cara é uma simpatia, apesar dessa cara de bravo que ele tem, é muito usado em algumas participações em alguns filmes. Mas eu vou chamar o nosso intervalo, a gente volta já para poder falar desses filmes onde o Demetrios Martins participou. Volto já.